Juros futuros e inflação. O que está impactando nossa bolsa nesse curto prazo? E aí, será que a Selic vai continuar caindo? Hoje eu vou explicar melhor nesse vídeo o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Muitos investidores estão sem saber o porquê a nossa bolsa está caindo. E motivos não faltam para essa queda nos últimos dias, principalmente nos últimos 15, 10 dias. A nossa bolsa vem caindo, sofrendo uma forte volatilidade do mercado internacional, principalmente por causa da inflação americana. A inflação americana tem vindo muito acima da expectativa esperada pelo mercado, fazendo assim com que os nossos títulos públicos disparem nas últimas semanas. A gente viu por aí títulos pré-fixados indexados à inflação tipo IPCA+, pagando IPCA mais 6 por ano. Esses movimentos são raros e acontecem em alguns momentos. E esses são os momentos conhecidos como momentos de caos nos títulos públicos. Esse momento de caos foi ocasionado por alguns fatores, e o primeiro deles é a inflação americana, cortando totalmente uma expectativa de queda de juros no curto prazo na economia americana. Como nosso país tem uma moeda mais fraca, a tendência é que o corte de juros do Brasil seja atrasado também por esse motivo. Além disso, a gente viu alguns movimentos do governo federal mudando a meta do arcabouço fiscal. Isso fez com que os juros futuros brasileiros acelerassem ainda mais. Já tinha um empurrão dos juros americanos. Com essas falas do governo, principalmente do Fernando Haddad, o nosso ministro da Economia, os juros aceleraram ainda mais. Para piorar, o nosso presidente do Banco Central fez uma reunião fechada com alguns investidores internacionais através da empresa XP, evidenciando uma possível diminuição da queda dos juros. Isso fez com que o mercado entrasse em caos total. Títulos públicos sofreram até o famoso circuit breaker. Eles foram fechados para negociação porque o aumento desses juros futuros aceleraria demais a dívida pública do país. Então o Tesouro Nacional optou por fechar esses títulos públicos momentaneamente. Então, em alguns dias, 3 dias durante a última semana, os nossos títulos públicos ficaram fechados por causa da aceleração da nossa curva de juros futuro, o que impacta totalmente a dívida pública no longo prazo. Com esse aumento de juros futuros, obviamente que a bolsa não sairia ilesa. Na verdade, a bolsa é mais sensível a juros, então o mercado bateu. Ao mesmo tempo que os juros subiam, a nossa bolsa caía, principalmente as empresas mais sensíveis a juros nesse momento. O mercado tinha uma expectativa de juros no final desse ano em torno de 9%. Então, no final de 2024, o nosso juros básico deveria terminar em 9%. Essa era a estimativa que o mercado tinha no começo do ano. Mas, com esses juros futuros, esses dados americanos vindo acima da expectativa e algumas falas do nosso presidente do Banco Central e também os movimentos do nosso governo federal, essa expectativa foi por água abaixo. Agora, a expectativa do mercado que está no preço na tela é de uma Selic de 10,50%. Sendo assim, o mercado só acredita em mais uma queda de Selic esse ano, e não de 0,5 como era esperado para o próximo corte de juros, mas apenas de 0,25. Não sabemos se o mercado estará certo ou está errado. A gente só vai saber isso nos próximos meses. Mas a expectativa do mercado é essa. A expectativa é que o próximo corte de juros do Brasil seja de apenas 0,25 e a partir daí não se corte mais juros esse ano no país. Isso impacta diretamente e principalmente as empresas de crescimento, que são empresas intensivas de capital e precisam desse dinheiro para investir em crescer. Não é que essas empresas irão quebrar. Na verdade, essas empresas diminuirão seu ritmo de crescimento. Sendo assim, o mercado joga o preço-lucro da empresa para mais baixo. Uma empresa de crescimento, é natural o mercado pagar um preço-lucro maior, porque o mercado estima um crescimento maior no longo prazo. Mas com taxas de juros maior, o mercado tem que jogar esse preço-lucro para uma margem menor, evidenciando um poder menor de investimento e, consequentemente, crescimento. Nesse cenário perfeito, a tempestade se formou. Uma tempestade perfeita, então você deve se proteger. Além disso, essa semana a gente tem um índice chamado Índice de Volatilidade para saber um pouco do sentimento dos investidores. Esse índice entrou no denominado pânico, o que demonstra que o índice de pânico do nosso mercado está em índices igualitários ao índice da pandemia, por exemplo. O mercado não vê um índice tão baixo, um índice de pânico, há no mínimo 2 anos e meio. E isso faz também com que as bolsas caiam. Nesse momento, alguns investidores decidem vender suas posições
no susto, fazendo com que o mercado fique mais assustado ainda. Então o ideal nesse momento é você escolher seus ativos e continuar comprando aos poucos, e nunca se assustar. Esses momentos de volatilidade acontecem no seu longo prazo. Entenda que o mercado trabalha com expectativas. Sendo assim, tudo pode mudar. Hoje a expectativa é de Selic terminal em 10,50. Há 6 meses atrás, a Selic terminal era de 9%. Há 20 dias atrás, a Selic terminal era de 9,25%. Então, para você ter uma ideia, em 20 dias coisas mudaram totalmente. Nada garante que nos próximos 20, 30, 40 dias coisas também não mudem. Vai depender muito mais do mercado americano do que o brasileiro. Os nossos juros básicos não podem cair muito, porque os nossos juros básicos devem ser maior que os americanos. Então, se eles não conseguem cortar juros lá, ocasionalmente não poderemos cortar muitos juros aqui, porque senão vai fazer uma grande pressão no nosso câmbio e o dólar pode subir muito mais. Então, a decisão do nosso Banco Central é extremamente voltada ao mercado americano, porque os nossos dados inflacionários estão menor, estão abaixo da expectativa. Muita gente vai falar, Vitor, mas eu vou no mercado e está tudo caro. A inflação é uma cesta formada por vários ativos, e cada ativo tem um peso. O que te impacta pode não impactar. Cada pessoa e cada família tem um dado de inflação para si, e a cesta do IPCA é voltada para as capitais brasileiras. Sendo assim, é uma cesta de produto mais utilizada nas capitais brasileiras. Então entra como transporte, segurança, educação e não só alimento. Você pode sim ver que os alimentos estão mais caros, mas isso consequentemente não quer dizer que o IPCA está mais alto. Pode dizer sim que um dos ativos da cesta, que é formada por vários ativos, teve um processo inflacionário, mas não todos os ativos em si. A grande maioria desses ativos sofreu um processo de inflação menor. Isso não quer dizer que a gente não esteja tendo uma inflação. A gente sim está tendo uma inflação, mas menor do que o esperado. Os preços estão sim aumentando, mas abaixo do esperado. Então vocês têm que entender isso e separar um pouco o lado político do lado racional. O IPCA não está sendo manipulado porque existem outros dados de inflação que empresas privadas divulgam e esses dados batem exatamente iguais, com pouca diferença para o IPCA. Então essa possibilidade nesse momento não existe. Hoje a gente aprendeu nesse vídeo que o cenário macro impacta demais no cenário micro e até no nosso país e até nos nossos ativos de bolsa. Eu vejo muitos investidores até de fundos imobiliários falando: meus fundos imobiliários estão caindo. O que tem a ver com a inflação americana? Na verdade, é tudo voltado à Selic. Se a Selic não vai cair da maneira que a gente esperava no começo do ano, então é normal os fundos imobiliários não se valorizarem da maneira que a gente esperava como no começo do ano. Então é basicamente isso. Se a Selic vai ficar mais alta, os fundos vão ficar um pouco mais baixos. Se a Selic vai ficar um pouco mais baixa, os fundos irão ficar um pouco mais altos. E isso em níveis. Empresas intensivas de capital apanham mais. Empresas pouco intensivas de capital apanham menos. Empresas financeiras apanham menos porque algumas até ganham mais com a Selic mais alta. Então, cada ativo vai ter um movimento diferente nesse cenário, mas todos os ativos vão ser impactados, sejam eles ações, fundos imobiliários e até mesmo a renda fixa pré-fixada que sofre a marcação a mercado. Alguns investidores estão no prejuízo em renda fixa pré-fixada porque ela sofreu marcação a mercado e está negativa, e isso é normal no curto prazo. O momento agora é de ter calma e entender que o cenário é esse e se preparar para esse novo cenário. Acompanhar nos próximos meses qual vai ser mais ou menos o movimento que o Banco Central americano irá fazer e o Banco Central brasileiro. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Qualquer dúvida, só mandar no comentário. Abraços!